E aí, gente, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Márcio Daniel. Vamos para Matemática 2, correção da atividade sobre ângulos, parte 2, tá bom? Então, vamos lá. Quantos ângulos há na figura? E quais são eles? Tá, então vamos aqui mostrar quantos ângulos e quais são eles. Primeiro, existe um ângulo cujas semirretas são AO, desculpa, OA, que começa em O e passa por A, e OB. Então, nós temos um ângulo AOB, aí simboliza com um chapéuzinho, que é esse ângulo bem aqui que eu estou pintando, de vermelho, certo? Nós também temos o ângulo BOC, que é esse ângulo bem aqui, que eu estou contornando a abertura dele. E, além disso, nós temos o ângulo todinho, que é o ângulo que passa aqui, AOC. Esse ângulo que eu estou contornando ele todinho, né? AOC. Então, como a pergunta é, quantos ângulos há na figura e quais são eles, né? Então, a resposta é 3 ângulos. A figura há 3 ângulos. Quais são eles? AOB, AOC e BOC. Ok? Bom, a segunda questão diz: a medida de um ângulo obtuso é, gente, de acordo com o vídeo que eu coloquei para vocês, um ângulo ele é obtuso quando ele é maior do que 90 graus, tá certo? Então, para que seja um ângulo obtuso, a gente tem que colocar que ele seja maior que 90 graus. Maior que 90 graus, ou seja, maior do que um ângulo reto. Porque um ângulo reto é um ângulo que tem 90 graus, tá certo? E também ele não pode ser maior do que 180, tá? Um ângulo obtuso, vou até desenhar aqui um ângulo obtuso, um ângulo assim bastante aberto, digamos, o valor x. Esse x ele tem que ser maior do que 90 graus, do que um ângulo reto, né? Ele tem que ser maior do que 90 graus. Só que o x ele não pode ser maior nem igual a 180 graus, ele tem que ser menor. Então, quando se define ângulo obtuso, olha só, obtuso, ele tem que ser maior do que 90 graus e menor do que um ângulo raso, onde o ângulo raso mede 180 graus. Ou seja, ele tem que ser menor do que 90 graus e, desculpa, maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Tá bom? Então, a alternativa que completa a segunda questão é a alternativa C, né? Que é maior e depois menor, né? Novamente, o ângulo obtuso, que mede x, ele tem que ser menor do que 180 graus e 90 graus tem que ser menor do que esse ângulo. Tem que obedecer isso aqui para ser obtuso. Tudo bem? Bom, classifique os ângulos destacados como reto, agudo e obtuso. Para ser reto, gente, ele tem que formar aquele símbolozinho de 90 graus, que eu acredito que vocês já viram, ouviram falar na vida de vocês. É o ângulo que mede 90 graus. Então, a letra B é um ângulo reto. Se for maior do que 90 e menor do que 180, como eu falei na questão anterior, né? Maior que 90 e menor que 180, maior do que um ângulo reto e menor do que um ângulo raso, aí ele é chamado de ângulo obtuso. Agora, se ele for um ângulo, olha só, maior do que 0 grau, maior que 0 graus, que no caso é chamado de ângulo nulo, e menor do que um ângulo reto, menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo, tá certo, gente? Ele é chamado de ângulo agudo. Agudo. É assim que nós classificamos os ângulos. Ou ele é reto, mede 90 graus, ou ele é obtuso, quando ele é menor do que 180 e maior do que 90, ou ele é agudo,
quando ele é maior do que zero, mas menor do que 90 graus. Além desses, ainda temos o ângulo nulo, que é um ângulo, como você vê aqui, ó. Aqui forma um ângulo entre meus dedos. Só que se eu fechar meus dedos, dá 0 graus. Aí fica ângulo nulo. E o ângulo raso, que é aquele ângulo que se abre, tipo meus braços aqui, ó. Eu abri dessa forma, então é como se fossem semi-retas opostas, uma para a direita e outra para a esquerda. Então, todo esse ângulo aqui é 180 graus, é chamado de ângulo raso. Tudo bem? Bom, responda as perguntas sem utilizar o transferidor. Quanto mede o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio que está marcando em cada um dos horários? Gente, aí é o seguinte, antes de resolver qualquer coisa, prestem atenção. Se você tem um relógio, e esse relógio foi dividido em 12 pedaços, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada um desses pedaços bem aqui, né? Cada um desses pedaços aqui, ó, como se fosse um pedaço da pizza, cada um desses pedaços mede 30 graus. Professor, por quê? Porque a volta completa é 360 graus. Todo mundo sabe que uma volta completa é 360. Só que dividindo essa volta completa em 12 pedaços, porque são 12 números que tem no relógio, o que acontece? 36 dividido para 12 dá 3. Porque 12, 3 vezes dá 36. Para 36, nada. E esse zero que sobrou, você bota lá no quociente. Quer dizer que cada pedacinho desse aqui tem 30 graus. Sendo assim, veja só, quando for 4 horas, nós vamos ter quantos pedaços? Nós vamos ter 1, que mede 30, 2, que mede 30, 3, que mede 30, e 4 pedaços que mede 30. Como são 4 horas, basta fazer 4 vezes 30 graus, que vai dar 120 graus. Então, quando o relógio estiver marcando 4 horas, 4 vezes 30, faz-se um ângulo de 120 graus. Tá. Quando estiver marcando 11 horas, você não vai poder pegar 11 e multiplicar por 30. Por quê? Porque quando for 11 horas, vai formar só esse pedaço aqui, ó. E como foi dito anteriormente para vocês, esse pedaço aqui é como se fosse esse pedaço bem aqui, ó. Então, aqui só mede 30 graus. Bem? Bom, quando você for olhar às 10 horas e meia, né? O que é que está acontecendo? Às 10 horas e meia, nós temos o seguinte, nós temos que esse pedaço aqui, ó, mede 30, esse pedaço aqui, ó, mede 30, esse pedaço aqui mede 30 e esse pedaço aqui mede 30. Só que ainda sobra esse outro pedacinho aqui menor. Ah, professor, ele mede quanto? Bom, esse pedaço menor, gente, ele vai estar no meio de um pedaço que mede 30, tá? Então, o que acontece? Quantos pedaços de 30 nós temos? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 pedaços que mede 30 graus, mas esse pedacinho menor bem aqui, que é a metade de 30 graus. Por quê? Porque são 10 horas e 30 minutos. Passou a metade da hora. Então, a metade de 30. A metade de 30 dá 15 graus. Bom, esta multiplicação dá 120 mais 15 graus, né? Que vai dar um total de 135 graus. É bem interessante. O professor pensava que só fosse 120, porque de 10 para, não, de 6 para 7, 30, de 7 para 8, 30, de 8 para 9, 30, e de 9 para 10, 30. Então, 34 vezes 120. Mas tem um outro pedacinho, que corresponde aos 30 minutos. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quantos graus são em 2 horas e 30 minutos? Então, bora lá. De 6 para 5, nós temos um pedaço que mede 30 graus. De 5 para 4, nós temos um pedaço que mede 30 graus. De 4 para 3, nós temos um pedaço que mede 30 graus. Então, nós temos 30 graus 3 vezes. 3 vezes 30 graus.
Só que ainda tem esse pedaço bem aqui que eu vou pintar, ó. Esse pedaço que eu vou pintar não chega a ser 30 graus, é apenas a metade, porque corresponde a 2 horas e 30 minutos, então a metade da hora. Então, 15 graus, tá ok? Então, aqui dá 90 graus, mais 15 graus, e no caso, 90 mais 15 vai dar 105 graus. Aqui é a resposta da letra D, tá? Bom, na questão 5 diz o seguinte: estão representados vários ângulos, bem como a medida de cada um deles. Por estimativa, quer dizer que por estimativa, no chute, naquilo que parece ser, estimando, achando que é verdade. Complete a tabela indicando a letra que corresponde, o ângulo e seu valor correspondente. Então é o seguinte, vamos começar pelo que é fácil. Ângulo de 180 graus, né? Aquele ângulo em que as semi-retas são opostas, né? Um ângulo de 180 graus é esse aqui, gente. Letra E, ok? Além disso, nós temos também o ângulo que eu acho que é o menor deles. O menor ângulo, o ângulo mais fechado que tem é esse aqui, da letra F. E o menor número que tem aqui é o 10. Então, estimando a letra F, tem um ângulo de 10 graus. Vou colocar aqui. Ok? O segundo menor ângulo é o da letra A, né? Porque ele também é bem fechado, mas não tão fechado como o da letra F. Então, como o segundo menor número é o 20, então eu acho que aqui é a letra A. Ok? Vamos ter que colocar aqui 20 graus. Bom, aí nós temos o seguinte, esse ângulo da letra B, ele parece muito ser um ângulo de 90 graus, certo? Então, vou estimar que 90 graus vai ser o ângulo da letra B. Aí o que acontece? Eu tenho um de 60 graus e tenho um de 120. Esse de 120, ele é um ângulo obtuso, e no caso, como sobrou apenas a letra C e a letra D, o ângulo obtuso, lógico, é a letra C, que eu vou dizer, a letra D, desculpa, que é de 120. Então, esse de 120 vai ser a letra D, e a letra C vai ser de 60 graus, ok? Letra C. Então, a sequência na tabela fica C, E, B, F, A, D, estimando dessa maneira. Ok? Então, a sexta questão diz: lembrando que um ângulo de uma volta mede 360, determine o valor de x. Cara, aqui é só pegar 360 e tirar um ângulo que já existe, que no caso é o 210. Quando você fizer essa subtração, esse 6 vira 5 e esse 0 vira 10. 10 tirando 2 fica 8, 5 tirando 1 fica 4 e 3 tirando 3 fica nada. Então, esse x aqui mede 48 graus. Acho que dá para fazer até de cabeça, né? Na letra B, 360 menos 266. Bom, esse 6 vira 5 e esse 0 vira 10. Quando eu pegar 10 e tirar 6, fica 4. Bom, 5 não dá para tirar 6, então esse 3 vira 2 e boto um aqui para virar 15. 15 tirando 6 fica 9. E 2 tirando 2 fica 0. Então, esse x aqui, ele mede 94 graus. E no último x, eu pego aqui 360 graus, né? E vou tirar 331 graus. Ao fazer isso, né? Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 10. 10 tirando 1 fica 9, não é isso? E 5 tirando 3 fica 2, e 3 tirando 3 fica 0. Então, esse x mede 29 graus. Bom, bem tranquilo. Gente, eu acho que dificilmente vocês vão ver essa palavra em algum livro de ensino básico, até o terceiro ano do ensino médio. Mas, quando você tem dois ângulos que, ao somar, dá um ângulo reto, ou seja, dá 90 graus, esses dois ângulos, eles são chamados de ângulos complementares. Isso aqui você vê nos livros. Esse aqui também. Você tem dois ângulos que, ao somar os dois ângulos, dá 180 graus. Esses ângulos aqui são chamados de ângulos
complementares. O problema é quando você tem dois ângulos que dá 360, tipo os ângulos dessa questão. Se você pegar aqui o ângulo de 312, deixa eu apagar que não ficou legal, só um minutinho. Cadê a borracha? Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Tá, deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Bora lá. Se você pegar o ângulo de 312 e juntar com o ângulo de 48, dá 360 graus. Se você pegar o ângulo de 266 e juntar com o ângulo de 94, também dá 360 graus. E se você juntar o ângulo de 331 graus e juntar com o de 29, também dá 360 graus. Tá? Esses dois ângulos, eles não são nem complementares nem suplementares. Eles são chamados de ângulos replementares. Tá certo? Esses dois também são replementares e esses dois são replementares. Esse nome aqui você não encontra nos livros, não. É muito difícil, tá? Então, estou falando isso caso você escute alguma vez na vida de vocês o que são ângulos replementares. São ângulos cuja soma dá 360 graus. Beleza? Bom, gente, antes de fazer a próxima questão, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre retas paralelas e retas perpendiculares. Na aula que nós vamos ter no sábado, ela vai trazer, né, melhor essas ideias de retas paralelas e retas perpendiculares. Mas só fazendo aqui uma breve explicação, nós temos que retas paralelas são retas que nunca se cruzam, que nunca se tocam, né? São retas que não têm nenhum ponto em comum, ou seja, não tem um ponto que esteja na reta A e que esteja na reta B ao mesmo tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu fizer um ponto P bem aqui, ele pertence à reta A, mas não pertence à reta B. E se eu fizer qualquer ponto na reta B, esse ponto pertence à reta B e não pertence à reta A. Eu não vou conseguir fazer um ponto que pertence às duas retas ao mesmo tempo. Aí nós chamamos de retas paralelas. Já as retas perpendiculares, elas são retas que possuem apenas um único ponto em comum, tá? No caso, é esse ponto bem aqui, ó, que eu estou fazendo aqui de vermelho. Posso até chamar ele de ponto, sei lá, ponto T. Todo ponto é representado por letra maiúscula de fogo, tá? Então tá aqui um T. Esse ponto T está na reta R e também está na reta S. Só que além de possuírem um ponto comum, as retas têm que formar 4 ângulos de 90 graus. Aí eles são chamados de perpendiculares, tá? E as que não se tocam são chamadas de paralelas. Tudo bem? Então vamos à próxima questão. Observe a figura. Se você analisar direitinho, existem algumas retas perpendiculares e outras paralelas. Quais são as retas paralelas entre si, né? Se você olhar para a reta S e olhar para a reta T, elas estão na mesma direção e não se cruzam, tá? Então, as retas paralelas entre si é a reta S e T. Quais são as retas que são... Ah, desculpa, gente. Essa resposta é da letra B. Ele está perguntando quais são as retas que são perpendiculares. Eu botei foi retas paralelas. Então, vamos consertar aqui. Só um minutinho, para que eu conserte esse problema. Então, vamos novamente. Quais são as retas que são perpendiculares? As retas que, quando se cruzam, formam ângulos de 90 graus. Nós temos a reta S com a reta R. Observa a reta R aqui, ó. Olha a canetinha aqui. A reta R com a reta S, forma 90 graus aqui em cima. Então, vai ser R, I, S, tá? E, além disso, eu tenho a reta R com a reta T. É isso? A reta R e a reta T. Elas se cruzam formando 90 graus. E já na letra B, quais são as retas que são paralelas, que não se cruzam, estão na mesma direção? A reta S e a reta T. Tudo bem? Bom, e aí vem a letra C. Descubra as medidas dos 3 ângulos assinalados, A, B e C. Gente, o ângulo A mede 90 graus,
Por quê, professor? Porque se de um lado tem 90, do outro também tem 90, já que tem que fechar 180, tá? O ângulo C também mede 90 graus, tá bom? Porque aqui tem 90 e aqui tem 90, então dá 180. E o ângulo B é o que falta para dar 180, né? Aí você pode simplesmente fazer um cálculo. 180, né? Menos esse 30 que já está aqui, ó. Esse ângulozinho que é de 30 graus. 30 graus. Bom, e aqui dá 0, aqui dá 5, aqui dá 1. Então, B vai medir 150 graus. Tudo bem? E aí a gente coloca aqui em ordem. Quanto mede o ângulo A? 90 graus. O ângulo B, 150 graus. E o ângulo C, 90 graus. Tudo bem? Assim nós resolvemos a questão 7. Bom, galera, matemática 2 por enquanto é isso, tá bom? Essa é a nossa correção. Vai vir para vocês aí outra atividade de ângulos, que é sobre operações com ângulo, né? Tipo, você vai somar, subtrair, multiplicar e dividir ângulos, tá bom? Além de fazer algumas questões contextualizadas, envolvendo, assim, problemas em forma de problemas. E quando for no final de semana, que nós vamos ter também aula referente a matemática 2, né? Nós vamos fazer algum estudo específico sobre retas, né? Retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares, enfim, entre outras situações, tá bom? Valeu, se cuidem, vamos estudar, mesmo de casa, vamos estudar, porque nosso futuro depende disso aqui, gente. Tchau, tchau.